Existe distinção de pecados? Quando se fala em pecado, as pessoas pensam que pecado é somente aquilo que é abominável aos olhos humanos. Pensam também que o pecado pode ser classificado e por isso são zelosos a não cometerem aqueles pecados classificados como maiores, enquanto são desatentos àqueles pecados ditos como menores. Sendo que Deus não faz distinção de pecados. Ele odeia o pecado, não importa em qual grau nós o classificamos. Deus ama o pecador, porém ele se aborrece com o pecado que há em nós. A luz da verdade de Deus brilha sobre todos, porém o problema é que a falha está em nossos olhos e, infelizmente, as pessoas têm convivido com esse pecado, classificado por homens como menores, e isso os tem desanimado em relação à seriedade do pecado. A vontade humana é predisposta a acreditar e aceitar que tudo que satisfaz é bom. Quando os frutos da carne prevalecem, predispõe o consciente a aprová-lo, e dessa forma o entendimento é lesado, de tal forma que a pessoa torna-se escravizada pelo pecado. Como diz John Owen, a tendência do pecado é diminuir a seriedade do pecado. A verdade bíblica, para muitos, não passa de simples conteúdo cognitivo. Tem se preocupado com sermões bem elaborados, vestes atraentes, enquanto as sensibilidades espirituais estão cada vez mais entorpecidas. O cristão está perdendo o prazer santo e deixando de buscar o reino dos céus, que deve ser o primeiro em sua vida. A natureza carnal aceita tudo o que parece ser bom. Dessa forma, cria racionalização para justificar o pecado que parece tão prazeroso. Se essa máscara de engano não for arrancada, ela conduzirá a atitudes e ações pecaminosas, que se não fosse a graça do Senhor, até os escolhidos seriam enganados. Não espere até o dia em que deitares sobre o leito de morte e estar face a face com o justo juiz, para perceber o quão perigoso e terrível é o pecado. O pecado que hoje aparenta ser tão doce, naquele dia, se tornará insuportável e amargo. O pecado que hoje é tão aceitável, naquele dia, será o mais desprezível e abominável e muito assustador à alma. O pecado que hoje traz tanto prazer, no dia da justiça de Deus, ele despertará nas almas de quem o viveu em conformidade no pecado o sentimento de vergonha, de dor, as chagas, o amargor, as trevas. Quando a máscara do pecado finalmente for arrancada, ele mostrará sua real natureza, tão perversa e má, mas terrível que o próprio inferno. Quando vemos na Bíblia textos que menos gostaríamos de ler, ou quando vamos à igreja e ouvimos sermões que não gostaríamos de ouvir, que vai de contra a nossa natureza má e pecaminosa, a realidade é que estas palavras duras são a que realmente precisávamos ouvir para edificação no Senhor. A mais poderosa arma contra o pecado é a santificação, como está escrito em Romanos 8:13. John Owen diz que a mortificação não significa eliminar o pecado de tal modo que ele deixe de se constituir um problema. Embora esse seja o alvo da santificação, ele não pode ser alcançado na vida presente, por causa do pecado que em nós habita. John Owen diz também que a mortificação não significa substituir um pecado por outro, pois todo pecado é digno de morte. A mortificação é o lutar constante contra o pecado. A batalha deve ser perpétua, pois a cada manifestação do pecado há sementes malignas, com o objetivo de disseminar o mal do engano e do pecado. A santificação é diferente da quantidade de sermões
oferecidos hoje. Quando se fala em pecado, as pessoas só querem apontar e criticar os outros. Tem-se lutado contra conceitos ideológicos a nível de religião, sendo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, as nossas próprias vontades em transgredir as leis do Senhor, que são santas e perfeitas. Deus nos deu o livre-arbítrio e o domínio próprio para adquirirmos certa maestria sobre nós mesmos, para produzirmos piedade e vida. A maior tristeza é que nem todos querem desperdiçar o seu tempo a pensar todos os dias nesse assunto de forma séria. Não conseguimos falar no pecado de forma sincera, sem que fiquemos tristes e nos desviemos do assunto. Porque todos nós somos pecadores. Nosso pecado provocou a morte de um inocente, que é Jesus. Se nós nos desprendêssemos das outras coisas e nos voltássemos para as coisas de Deus, nosso entendimento espiritual estaria a crescer constantemente, e assim nós demonstraríamos mais da glória de Deus em nossa conduta de vida.